Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia, eu sou atriz e arte educadora e eu faço conteúdo aqui para o YouTube. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Uma Dose Mortal da Agatha Christie. Bora lá? Gente, eu tenho uma relação muito especial com a Agatha Christie, porque ela foi uma das minhas autoras que me formaram, digamos assim. Uma autora que eu entrei em contato ainda muito jovem, através da minha família, as mulheres da minha família sempre leram muito. E os livros da Agatha Christie, por serem muito fáceis de ler, assim, no sentido de serem leituras muito fluidas, eu li muito Agatha Christie na minha adolescência, na minha pré-adolescência e também na minha juventude. Faz um tempo que eu não li Agatha Christie, eu fiquei aí uns 2 aninhos sem pegar em nenhum livro dela, e eu já li muitos livros dela. Muitos. Eu acho que eu, particularmente, já devo ter lido por volta de 15 a 20 livros que ela escreveu. Lembrando que a Agatha Christie ela é uma autora inglesa, caso você não saiba nada do que eu esteja falando. Caiu de paraquedas no meu vídeo, a Agatha Christie é uma autora inglesa, já é falecida, ela viveu ali no século XX, enfim, da primeira metade, um pouco da segunda metade do século XX, e ela era uma autora muito, muito, muito produtiva, ela escrevia pra caramba. Ela escreveu ali cerca de 100 livros, além de ter escrito peças de teatro. E o seu gênero, que é o que encanta muita gente, foi a sua capacidade em escrever histórias de mistério e de assassinato. Lembrando que a Agatha Christie, quem nunca leu Agatha Christie e tá com curiosidade de ler os livros dela, ela é uma boa autora para você iniciar no mundo da literatura, para você iniciar como um leitor mais, assim, assíduo de livros, de romances, porque a Agatha Christie, como eu disse, ela é muito tranquila de ler. Apesar dos temas serem pesados, né, envolverem mortes de pessoas, as leituras da Agatha Christie sempre são muito fluidas. Então é sempre muito gostoso de ler a Agatha Christie e sempre muito rápido, porque ela escreve, a maioria dos livros dela não são livros longos, então são livros ali de 200 páginas, 300 no máximo, então são livros rápidos de você ler, livros com muito diálogo, então você fica lendo aqueles diálogos infinitos e quando você vê, você já termina. Essa coleção da editora LIPM Pocket é muito boa para você ler os livros da Agatha Christie. Eu particularmente gosto bastante dessa coleção, porque você tem essa capa bem maleável. É um livro pequeno, então não vai fazer peso na sua mochila. Então você pode levar tranquilamente no transporte público, como eu disse. Por ser uma leitura fácil, você não precisa de muita concentração, no sentido de ter aquela profundidade, né, filosófica, social, que alguns livros trazem, tá? Então fica a dica aí para quem quer ler Agatha Christie. São livros ótimos para você passar o tempo, se divertir e rir. E a Agatha Christie, assim, é maravilhosa. Dando essa pequena introdução, a única coisa, assim, particularmente que eu tenho um pouco de pé atrás em relação aos livros da Agatha Christie é o modo como ela retrata pessoas que não são ingleses. Eu nunca li nenhum estudo sobre a Agatha Christie, tá? Então isso é uma impressão muito pessoal. Eu não sei se existem estudos. Provavelmente devem existir estudos analisando, enfim, em português ou até em outros idiomas, falando sobre as características da escrita dessa autora. Mas me incomoda o modo como ela retrata pessoas que não são inglesas, né? Então, pessoas de outros continentes europeus. É sempre um pouco pejorativo, assim, o modo como ela... Sempre com uma certa desconfiança e principalmente pessoas que não são brancas. Então tem um quesinho ali de racismo que me incomoda na Agatha Christie. Eu já li alguns livros, por exemplo, Morte no Nilo e outros livros em que a história não se passa especificamente na Inglaterra. Enfim, me incomoda um pouco, mas é importante a gente também localizar ela no tempo e no espaço e colocar ela como uma mulher branca, inglesa, né, do começo do século, enfim, envolta a essas teorias raciais que eram muito famosas na época dela. Não que isso justifique, mas é importante a gente colocar e historicizar essa autora. Ainda assim, não tira a sua importância, não tira o meu gosto também pessoal pelas histórias dela, eu gosto bastante. Sempre personagens muito excêntricos, muito, enfim, diferentes. Esse livro, gente, para quem não conhece as histórias da Agatha Christie, a Agatha Christie ela vai apresentar a gente para dois personagens principais que acompanham um pouco das suas histórias, que é a Miss Marple, que é uma senhorinha, bem aquele clichê de senhorinha, e o Hercule Poirot, que é um belga, um detetive belga, meio que um Sherlock Holmes. Nessa história, a gente vai ter a ajuda do Hercule Poirot para investigar essa história. A sinopse desse livro
Basicamente, é o Hercule Poirot, bem no início do livro, indo ao dentista, que é o Sr. Morley. Ele vai a esse dentista, nesse meio tempo, alguns personagens ali já vão sendo introduzidos, e ele vai reparar nos sapatos de uma moça que ele vai ver entrando ali na casa onde é o consultório, enfim, no apartamento, no prédio onde é o consultório do Sr. Morley. Ele vai ficar com aquele sapato na cabeça, isso vai ajudá-lo a desvendar o mistério lá na frente, vocês vão entender o porquê. Bom, ele vai nesse dentista, ele vai se consultar com esse dentista, ele vai pra sua casa depois da consulta, enfim, não sei se vocês conseguem ver aqui o desenho, que isso aqui é uma cadeira de dentista e você tem um sangue aqui, não sei se vocês conseguem enxergar. Bom, depois que ele volta pra casa dele, ele vai estar lá na casa dele, ok, e aí ele vai receber uma ligação de que o Sr. Morley havia sido assassinado. Como assim? A princípio, a polícia inglesa vai dar né, como suicídio, né, não como um homicídio, só que o Hercule Poirot fica ali desconfiado. Um pouco tempo depois, outro personagem do livro, que tem um nome bem curioso que eu não consegui decorar, acho que ele chama Amberiontes, alguma coisa do tipo, ele também vai ser assassinado. E ele fica, enfim, bom, esse cara também morreu, e as duas mortes provavelmente estão interligadas, só que a polícia inglesa continua com a tese de que foi sem suicídio, porque essa segunda pessoa que vem a falecer, na verdade, ela morre por uma intoxicação de uma dose mortal de uma substância que dentistas usam, enfim. E aí eles pensam, o que a polícia inglesa vai pensar? Bom, o Dr. Morley aplicou essa dose errada, se sentiu mal por ter... Né, quando se deu conta de que aplicou uma dose a mais nesse cara, nesse paciente, ele entra em desespero e vem a se suicidar. Só que não é isso, obviamente, que acontece. A gente tem ali um homicídio, um duplo homicídio, e depois a gente vai ter um triplo homicídio, porque a gente vai ter mais um personagem que vai ali ser assassinado, vai estar com o rosto todo desfigurado, que é a senhora... Eu não sei como pronuncia, não sei se é Seal ou Sale, não sei, enfim. É uma outra personagem que, inclusive, vai ser uma das personagens mais importantes da história. Esse livro, gente, ele é repleto de personagens, repleto de personagens. Você tem a irmã do Dr. Morley, você tem duas pessoas que trabalham pro Dr. Morley, um atendente, você vai ter uma secretária, essa secretária vai ter um namorado que o Dr. Morley não gostava, que inclusive vai ser suspeito de ter assassinado o Sr. Morley, que é o tal do Frank Carter. E você vai ter muitos personagens, você tem um banqueiro, que é um tal de Alistair, que vai ser muito importante pra história também, você tem a sobrinha desse Alistair, a esposa do Alistair, você vai ter os criados, você vai ter o inspetor Japp, que vai aparecer nessa história também, que é um inspetor que ajuda o Hercule Poirot em algumas das histórias, ele tá aqui nesse livro também. Então, assim, você vai ter muitos personagens. Você vai ter um outro rapaz também, do qual o Hercule Poirot vai conversar para pedir alguns conselhos. E, bom, esse cara, ele aparece em alguns pontos-chave da história. Uma coisa interessante dessa história também, gente, é que essa história ela foi publicada originalmente em 1941. Ou seja, o que estava acontecendo na Europa em 1941? Estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então, esse clima de guerra, ele vai estar presente nos livros da Agatha Christie, que foi uma coisa que me surpreendeu, esse clima político, sabe? Porque a Agatha Christie ela é muito não política nesse sentido, assim, de falar sobre temas gerais de política. Mas nesse livro, em específico, você vai ter, sim, esse quê de... Enfim, o que vai acontecer com a Inglaterra, esse personagem desse banqueiro, né? Ele representa, digamos assim, o conservadorismo inglês, a estabilidade da Inglaterra, a tradição, né? E você tem diversos momentos ali, passagens em que alguns personagens vão falar, essas pessoas que querem uma revolução. Então você vê ali que tem esse embate entre liberais e conservadores, meio que en passant na história, tá? Você vai ter também um pouquinho sobre clima de espionagem internacional, que é algo que acontecia na Segunda Guerra Mundial, a gente sabe disso, de vários países. Então, esse clima, né, que abatia as pessoas comuns, digamos assim, da Inglaterra vai estar presente aqui, da política geral, dessa política maior, né, institucional, de guerra, enfim, vai estar presente aqui nesse livro.
Voltando à questão dos personagens, gente, aqui alguns comentários pessoais sobre o livro. Não foi dos livros que eu mais gostei, da Agatha Christie. Eu gostei, eu achei, assim, não é dos que eu mais gostei, mas assim, eu gostei. O final é bem surpreendente. Eu não tinha sacado quem que era, eu tava bem confusa, inclusive por ser um livro que tem muito personagem. Então, isso é uma coisa que me incomodou um pouco nesse livro, que em alguns momentos eu já não sabia quem era quem. Eu falava, gente, esse daqui é o cara... Porque a todo momento, o personagem do Hercule vai passar na mente dele o dia do assassinato. E aí, vários pacientes estiveram lá na casa do Dr. Morley. Então, assim, porque fulaninho que é ciclaninho e o outro, e o fulano que chegou, tal horário. Então, eu falei, meu Deus, eu não tô entendendo que personagem é esse mesmo, que eu já esqueci, que eu não sei quem que é, entendeu? Sabe, assim, então, eu fiquei um pouco confusa nesse sentido, assim, porque era muito personagem. Mas pro final do livro, que a gente vai ter um enxugamento dos personagens, alguns não vão ser mais mencionados, e aí vão ficar ali só uma meia dúzia de personagens, aí você consegue começar a se acostumar um pouco com aqueles personagens, porque eles sempre vão estar ali aparecendo. Mas eu confesso que nesse sentido eu fiquei bem confusa. Bom, gente, mas é isso, eu vou terminar minha resenha por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a conhecerem o meu canal, então se inscrevam, curtem o vídeo, compartilhem. E vou deixar aqui o meu Pix também, caso você queira ajudar esse canal de uma outra forma, mas a princípio o que eu preciso muito é da sua inscrição. Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!